Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo, mais uma edição do seu Jornal Foco do Brasil, sempre o compromisso com a verdade. Acompanhe agora as notícias desta edição. Com o lançamento de satélite brasileiro na madrugada deste domingo, o Brasil tem o primeiro satélite genuinamente nacional brasileiro que agora vai monitorar o desmatamento na Amazônia. Lançamento importante. Outro lançamento é a edição da semana da Isto É, que definitivamente lançou mais uma peça de campanha pró-presidente Bolsonaro. Pelo menos é o que parece e o que todo mundo está dizendo nas redes sociais. A Isto É lançou sua edição trazendo uma montagem com o presidente Jair Bolsonaro empunhando uma arma e mostrando força para fazer o que precisa ser feito pelo Brasil. É o que foi entendido por apoiadores. Mas o objetivo, evidentemente, da capa e reportagem é o de atacar o presidente, claro. Porém, a exemplo daquela capa, não é, com Bolsonaro coringa, essa parece que é mais uma que vira meme, tiro sai pela culatra, promove o presidente à reeleição. Quem diria, hein? Isto é, fazendo campanha por Bolsonaro. E também para 2022, Ciro Gomes parece que jogou a toalha em relação ao presidente. Em entrevista à Folha, Ciro Gomes defendeu uma amplíssima união de centro-esquerda para derrotar Bolsonaro. Segundo ele, as chances de derrotar Bolsonaro no segundo turno existem, mas só com uma ampla aliança contra. Mas o menos capaz, de acordo com Ciro, o menos capaz de vencer Bolsonaro seria o PT. E Ciro completa: por isso a minha tarefa é necessariamente derrotar o PT no primeiro turno. Ele nem cogita Bolsonaro como adversário, ele garante já Bolsonaro no segundo turno. E a tarefa de Ciro, para ele, seria derrotar o PT para depois tentar algo num eventual segundo turno contra Bolsonaro. E quem vai fazer a carteira de motorista, né? Precisa passar pelo psicotécnico, também exame para conferir a visão, passar em conhecimento de legislação e, claro, a prova prática. Você acha difícil tudo isso? Nem sempre passamos na primeira, cada um tem suas afinidades e suas dificuldades, claro, normal. Mas veja só que se o Brasil tivesse hoje um governo de esquerda, tudo poderia ficar um pouco mais complicado. E, inclusive, isso está ficando na Argentina, com o governo socialista de Alberto Fernandes, que resolveu complicar a vida de quem vai tirar a carteira de habilitação no país e misturar mobilidade com identidade de gênero. Isso mesmo. A Agência Nacional de Segurança Viária da Argentina determinou uma determinação que está repercutindo muito, que para ter acesso ao documento, todos terão que fazer um curso sobre gênero, que inclui temas como masculinidade, patriarcado, heteronormatividade, feminicídios, transfeminicídios, crimes de ódio. E para piorar, a agência afirma que o objetivo é mesmo usar a influência vital da cultura no que se refere à incorporação de normas de gênero, para incluir temas que, segundo eles, são obrigatórios para quem deseja obter a licença de habilitação. Em meio a tantos homens covardes, não é? Que estão tirando vidas de mulheres, esposas, ex-companheiras. No Brasil, por exemplo, a ideia até não seria de todo mal se, em primeiro lugar, não tivesse como pano de fundo a ideia do incentivo à transversão de meninos em meninas e vice-versa. E em segundo, se funcionasse no caso da violência contra a mulher. Mas, a exemplo de muitas leis e cotas por aí, no fim das contas, parece ser mais mesmo um mecanismo para mostrar que se está fazendo algo aparentemente politicamente correto, mas que no fim das contas faz parte de uma agenda global amplamente defendida atualmente pela esquerda. Inclusive, nos Estados Unidos foi aprovado agora pela Câmara dos Estados Unidos um projeto da Lei da Igualdade, que ameaça o esporte feminino e a liberdade religiosa. Atenção, você católico, evangélico, até mesmo muçulmano, padre, pastor. Olha só, segundo a nova lei,
homens biológicos, mas pela tal identidade de gênero, poderão competir em esportes femininos, enquanto as meninas e mulheres serão forçadas a compartilhar vestiários e banheiros em escolas e locais públicos com eles. Em outras situações também, como o caso de mesquitas, onde pela tradição da religião, homens e mulheres ficam separados, não é? Mas por essa nova lei, nos Estados Unidos, a lei será pela identidade de gênero e não pela característica biológica. Enfim, princípios cristãos, ou de até mesmo muçulmanos, judaicos, enfim, ou religiões, tradições, cultura, povos, se tornarão ilegais. As igrejas poderão ser impedidas de exigir dos funcionários que cumpram seus princípios e crenças bíblicas sobre o casamento e as diferenças entre homens e mulheres. Agora o projeto vai para o Senado americano. Sem acordo entre os partidos, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, decidiu enviar a PEC que trata da imunidade parlamentar para a análise de uma comissão especial. Após sucessivas tentativas de votar a matéria durante a semana, não houve acordo para a análise em plenário. A indicação dos nomes parlamentares que integrarão a comissão deverá ser feita pelos líderes partidários nesta segunda. Coletivamente, nós não conseguimos nos entender hoje, e não será atropelando o regimento que o faremos. Determino a criação de uma comissão especial, que os líderes façam a indicação dos seus membros até segunda, e essa comissão será instalada com o mesmo rigor da discussão de que temas importantes nesta casa mereçam ser tratados, determinou Lira. Para Arthur Lira, a PEC deve se restringir apenas ao artigo 53 da Constituição Federal, que disciplina as regras sobre excessos, por opiniões, voz e votos. Questionado se concordava com o teor da proposta, o parlamentar afirmou que não tem compromisso com o mérito ou resultado sobre a regulamentação da imunidade parlamentar e que sua principal preocupação é garantir que o tema seja debatido. Bem, gente, é mais um tema polêmico, muitas críticas sendo feitas à Câmara sobre isso. Primeiro porque jogaram um colega na cova dos leões, não é? Para depois, rapidinho, tratar um assunto para que não aconteça o mesmo com eles. E agora, com forte reação contrária, então recuaram, buscam desidratar para não parecer que estavam blindando toda a raça de parlamentares contra abusos por liberdade de expressão, mas consequentemente também contra diversos outros, aí sim, crimes que costumam praticar, conforme o histórico que conhecemos dos deputados, pelo menos é o que eles estão dizendo agora, que vão tentar tirar isso de lado, que vão lutar apenas pela liberdade de expressão, que vão deixar só no campo da blindagem pela liberdade de expressão, mas que no final das contas não se sabe se daqui a pouco, em um madrugadão, quando todos no Brasil já estiverem dormindo, o que sabe lá vai acontecer por ali. Segundo, o mais importante, de repente, a crítica mais importante, é sobre se aterem a um tema irrelevante para o povo brasileiro, secundário, que interessa somente a eles, neste momento, nessa semana. Enquanto pautas de extrema relevância para o país, as portas do mês de março ainda se arrastam pela Câmara e pelo Congresso, incluindo até o próprio orçamento do governo. Não o de 2022, não. É o deste ano, 2021, que ainda não foi aprovado. Siqueira Júnior é um cara corajoso, Siqueira, né? Ele é apresentador da Rede TV, ele já mexeu com Xuxa, parece que está sendo processado pela Xuxa, não é? E nesta semana, nos últimos dias, Siqueira fez 2 músicas. Ele faz lá suas músicas, paródias, enfim, e uma delas ele fez mexendo com a Anitta. A Anitta polemizou, não é? Publicou um vídeo onde tem uma tatuagem em sua parte íntima traseira, e o Siqueira não deixou passar barato não. Ele disse, deve ter ficado bonitinho o trabalho feito aí pela Anitta, né? Cuidado, Anitta, cuida disso aí. E fez uma música, né? Mexendo com a artista cantora brasileira. Também uma outra música do Siqueira mexeu com os artistas, mas desta vez com aqueles que estão desesperados porque, segundo o Siqueira, pararam de mamar na Lei Rouanet. Por isso, o Siqueira fez uma canção e canta com os seus colegas de atuação ali no programa, canta uma música em homenagem aos artistas. E o nome da música é A Música da Lei Rouanet.
onde ele tira, claro, faz uma boa tirada aí daqueles artistas que descem a ripa no presidente, no Bolsonaro, mas que no final das contas todo mundo sabe o motivo, não é? Não tem mais a mamata, fazer show patrocinado com dinheiro do povo brasileiro, dinheiro público, incentivo à cultura, artistas aí que já são milionários, têm uma carreira de sucesso absoluta e, de repente, o povo brasileiro pagando a conta e ainda cobram ingresso para teatro, peças, enfim, seja lá o que for. E o Siqueira não deixou passar em branco e fez uma canção em homenagem a eles. O ex-secretário de Dória, que também foi ministro de Dilma, Kassab, é denunciado por corrupção. Mais um amigo da Dilma, de Dória, de Lula, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo denunciou o ex-prefeito Gilberto Kassab, PSD, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, Caixa 2 eleitoral e associação criminosa, de acordo com o Ministério Público. Ele recebeu ilicitamente mais de 16 milhões de reais, segundo o MP, do frigorífico JBS entre 2014 e 2016, por causa de sua posição como ministro das cidades e, posteriormente, comandando a pasta da Ciência, Tecnologia e Comunicações. Foi Wesley Batista, sócio da JBS, quem, em delação premiada, assumiu que remunerava o ex-prefeito por meio de contratos superfaturados e aluguel de caminhões. Um irmão do prefeito e também um ex-tesoureiro do PSD também foram denunciados pelo MP. O valor de 16 milhões e meio já foi requerido à Justiça, pois, segundo a acusação, é um montante em propina entregue a Gilberto Kassab. A defesa do ex-prefeito diz que tudo não passou de efetiva prestação de serviços com valores compatíveis com o mercado. Será? Sempre milhões envolvidos para fazer mutretas no governo em defesa de interesses de poderosos. Vimos muito isso no passado, mas sempre tem uma boa desculpa para negar. A CUT, que andava sumida, anunciou que vai apelar à mídia para, segundo o que eles dizem, abrir os olhos dos brasileiros sobre os malefícios das privatizações. Nosso objetivo é sensibilizar a sociedade para os problemas que o Brasil enfrentará em cada setor, caso essas empresas sejam privatizadas, afirmou em nota o secretário de comunicação da CUT, acrescentando que o sindicato vai veicular peças publicitárias em emissoras de TV, rádio, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Salim Matar, empresário e ex-secretário de desestatização do governo Bolsonaro, ironizou e mandou uma resposta à CUT no Twitter. Disse que os sindicatos, curiosamente, se calaram quando as estatais eram saqueadas pelos governos petistas de Lula e Dilma. Os sindicatos têm sido um exemplo de defesa do atraso. A CUT agora vai fazer campanha contra os malefícios das privatizações. Curioso, não vi nenhum movimento de sindicatos quando as estatais estavam sendo saqueadas nos governos petistas, disse ele. Notícia crime encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, gente, pede a prisão de Ciro Gomes e do deputado federal Marcelo Freixo do PSOL, com base na mesma lei que mandou o deputado federal Daniel Silveira para a prisão. O vereador de Belo Horizonte, Nicolas Ferreira, fez o pedido e encaminhou a petição à corte. No texto, o vereador cita a Lei de Segurança Nacional 7.170/83, em que são previstas penas de prisão por instigação de medidas violentas contra a vida e a segurança das autoridades públicas. Utilizando exatamente o mesmo argumento, Nicolas denunciou um vídeo em que Ciro Gomes afirma o seguinte: se ele tentar um golpe, diz em relação ao presidente Bolsonaro, nós daremos a ele o destino que teve Mussolini. Eu, Ciro Gomes, assumo, como palavra de honra, que estarei na luta de 1 ou de 10 ou de 1000 para dar a ele o destino de Mussolini. Da mesma forma, a notícia crime pede a prisão em flagrante de Freixo, com base em 2 publicações do parlamentar no Twitter. No dia 20 de outubro de 2020, Freixo postou em seu Twitter a seguinte frase: Bolsonaro genocida. No dia 15 de janeiro, o parlamentar escreveu outro post: é impeachment ou morte. Em ambos os casos, segundo afirma Nicolas Ferreira, Freixo cometeu crimes. A petição ainda pede a prisão de Marcelo Tamaro Yamaguchi Guedes, que posou com uma cabeça decepada de Jair Bolsonaro na internet. Vamos ver os pesos e as medidas, não é? Mas, de toda forma, corajoso aí o vereador, o jovem vereador.
Se o mercado anda meio nervoso com a Petrobras, a Embraer, gente, traz alegria. A Embraer confirmou que está discutindo com a companhia aérea alemã Lufthansa a venda de aeronaves e que as discussões estão em estágio inicial. No dia do anúncio, as ações da Embraer registraram ganhos de 8,69%, mesmo com queda do Ibovespa na data. A companhia alemã irá buscar uma reestruturação de frota, gente, para lidar com o impacto do coronavírus no setor aéreo. E os jatos da Embraer podem ser compreendidos como os mais adequados para esse novo momento da aviação, onde é preciso ter custos mais baixos, os mais baixos possíveis. Uma ótima notícia, sem dúvida alguma. Um projeto de lei protocolado pelo deputado federal Neucimar Fraga, PSD Espírito Santo, pretende acabar com uma das questões mais polêmicas relacionadas à Lei de Execução Penal brasileira: a concessão da saída temporária para presos que cumprem o regime semiaberto. Atualmente, a medida está em tramitação na Câmara como o projeto de lei número 360/2021. Um projeto de lei protocolado, então, pelo deputado, pretende eliminar isso, que a maioria do povo brasileiro é contra, não é? É muita facilidade, saída temporária de presos e ao mesmo tempo que há o pensamento, vamos dar esse direito humano a eles para que visitem seus familiares no Natal, enfim, os momentos especiais. O benefício é concedido aos presos que preenchem alguns requisitos, como bom comportamento e apenas em algumas situações, visita a família ou para estudar. Pois bem, entretanto, a medida já se mostrou ineficiente para o autor da proposta. Ele não contribui à proposta para reintegrar o preso à sociedade. Com sua concessão pelo juiz de execução penal, os apenados têm a possibilidade de sair dos presídios sem qualquer vigilância do poder público e, com isso, voltam a delinquir, argumentou. Na prática, a nova regra anularia todos os requisitos e considerações presentes na Lei de Execução Penal referentes aos critérios adotados para a concessão do benefício e, com isso, causaria a extinção da medida na legislação. Você concorda? Polêmica, a medida quase sempre resulta em presos, a soltura, não é? Resulta em presos que saem dos presídios e não retornam mais. Por exemplo, na saída para o fim de ano agora, entre 2020 e 2021, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, do Estado, dos 31.538 detentos aptos para saírem temporariamente da cadeia, 1.693 não voltaram. Um aumento de quase 14% de detentos que não voltaram para a cadeia em relação ao mesmo período do ano anterior. Quer dizer, para mais de 1.000 presos, o serviço do delegado, do investigador, do policial civil, do policial militar, enfim, da equipe do presídio, tudo, da própria justiça, promotoria, do juiz, foi tudo em vão. Até recapturar o indivíduo, quanto tempo vai, hein? Para tanta gente assim. Então, é um projeto interessante e vamos ver no que vai dar. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, usou as redes sociais para desmentir o colunista do jornal O Globo, Merval Pereira, que afirmou que a demissão do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, aconteceu porque o gestor teria se recusado a investir R$100 milhões em propagandas na Record TV e no SBT. Pelas redes sociais, o ministro afirmou que quem passou a informação a Merval, assim como o próprio jornalista, mentiu. Segundo Fábio Faria, desde que assumiu o ministério, todas as campanhas são distribuídas com base no market share e descontos conforme orientações do Tribunal de Contas da União. E todas as emissoras participam, inclusive a emissora na qual o colunista trabalha. Sua nota é caluniosa e maldosa, afirmou Fábio Faria. No texto de Merval, desmentido pelo ministro, consta que a relação entre Castello Branco já vinha se deteriorando há algum tempo e que a recusa em privilegiar as emissoras aliadas ao presidente teria sido a gota d'água. Ele também disse que o preço dos combustíveis teria sido apenas um pretexto para afastar Roberto Castello Branco. Vamos combinar, né?
que pretexto forte. Porque ninguém aguenta mais pagar valores absurdos nos combustíveis. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, mais de 40% do valor pago nas bombas dos postos vai para tributos. Ô, brincadeirinha sem graça, né? O Merval ele dá a entender que a preocupação do presidente da República com os combustíveis é coisa recente, mas o fato é que desde o seu primeiro ano de governo, Jair Bolsonaro vem questionando o valor absurdo que o brasileiro gasta com combustível e sempre destacando a questão dos impostos. Mas a politicagem é tanta que, em nome de atacar o presidente da República, uns e outros defendem tributos abusivos acrescentados aos combustíveis. Impostos que, aliás, servem para pagar altos salários e penduricalhos a muitos de castas superiores que vivem do dinheiro do pagador de imposto. Levando esse detalhe em consideração, a gente entende o desespero de alguns para manter o povo pagando por suas mordomias. Já outros, que não vivem diretamente do dinheiro público, esses fazem parte da turma do quanto pior melhor. E aí não importa se o povo está sofrendo para sobreviver durante a pandemia, não importa se o Brasil vai ficar numa situação econômica terrível, o importante é gritar fora Bozo e torcer para que apareça alguém que libere as tetinhas do Estado para que possam deitar e rolar. E em entrevista a um site ligado ao PT, o condenado ex-presidente da República, condenado pela Lava Jato, Lula, atacou o presidente da República atual, Jair Bolsonaro, e inclusive chamou Bolsonaro de vírus e afirmou que se o PT voltar ao governo, fará com que as pessoas devolvam as armas adquiridas pelas facilitações que as medidas do governo Bolsonaro estão proporcionando. Pode saber que se o PT voltar no governo, a gente vai fazer que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez para desarmar este país, disse Lula. E ele ainda disse mais, em um momento onde a justiça deu inclusive 5 dias agora para Bolsonaro explicar decretos sobre armas e talvez tenhamos aí mais uma interferência em breve nas responsabilidades do presidente da República. Lula ainda disse muito mal a respeito da Lava Jato. A Lava Jato que está sob análise aí pela justiça. Chamou a força-tarefa de Lava Jato de quadrilha. Um monstro, disse ele, e cobrou que Dallagnol, o procurador, deveria ser exonerado do Ministério Público. E fez graves acusações e disse: Moro era chefe de uma quadrilha que envolvia delegado da Polícia Federal, gente da Receita Federal, que envolvia toda a força-tarefa do Ministério Público. Disse Lula, encorajado, não se sabe pelo quê, mas disse tudo isso. Sabe do risco que corre de levar mais um processo, muito embora neste Brasil, não é? Tudo com o objetivo de evitar, as ações da Lava Jato foram com o objetivo de evitar que ele, Lula, fosse candidato em 2018. Foi o que ele afirmou nessa entrevista. Simplesmente Lula, gente, diz que o trabalho da justiça foi feito por ladrões contra vítimas ou contra reféns, porque ele disse se considerar um refém da Lava Jato. E mais, veja só a inversão completa de papéis neste país. Lula afirmou que quem estava tentando roubar a Petrobras era Dallagnol, era a Lava Jato. Ou, em outras palavras, chamou Dallagnol de ladrão. Porque, segundo Lula, Dallagnol, Lava Jato, estavam tentando extorquir de ladrão. Ele confirmou que havia ladrão dentro da Petrobras, havia roubo, corrupção. Mas disse que Dallagnol e a própria Lava Jato estavam tentando extorquir dinheiro desses ladrões. Ficar com um pouco da corrupção da Petrobras. Enfim, pelo que Lula diz, em breve, graças a uma ala, que não vou nem falar aqui quem, que está aí condenando a outra ala da justiça, fará todos os investigados da Lava Jato de vítimas. E estas vítimas da Lava Jato, entre aspas, começarão, então, sucessivos processos para serem ressarcidas.
E além dos bilhões e bilhões de reais roubados através de propinas, decisões que vêm aí farão com que o Brasil ainda pague, quem sabe lá quanto, ou outros bilhões de dólares ou de reais de ressarcimentos por danos diversos aos investigados, aos condenados, que então, neste país, já não serão mais criminosos, mas vítimas. E sabe o que mais? Nós, brasileiros, os legítimos bobos da corte. E Maia vem dizer que uma análise como esta é para prejudicar a imagem de... Olha, melhor nem falar mesmo, nem comentar, mas é um absurdo, um absurdo. Bem, no Congresso, enquanto o nome de Bia Kicis continua em evidência na Câmara, no Senado, o senador Davi Alcolumbre foi eleito, gente, por aclamação, você viu? Aclamação para presidente da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. O ex-presidente do Senado vai ter um mandato agora frente à comissão até fevereiro de 2023. Essa comissão que é considerada a mais importante da casa. É por lá que passam as principais propostas, como a PEC, propostas de emendas à Constituição. E se isso acontece no Senado, na Câmara vimos que o Conselho de Ética abriu processos contra o deputado Daniel Silveira e também a deputada Flor de Lis. E que a deputada agora foi afastada do mandato por determinação da Justiça, ficando imediatamente doente ao receber a notícia. Ela foi internada por excesso de medicação. Um homem foi até um sábio para descarregar suas reclamações. Morava em uma palhoça, com crianças berrando o dia inteiro, a sogra reclamando de tudo, a mulher que só não ficava suspirando pelos cantos porque não havia cantos disponíveis. O sábio pensou e perguntou: "Olha, você cria um bode também, certo? Então pegue esse bode lá de fora e coloque ele dentro da sua casa." "Como é que é? Como isso vai melhorar minha vida?" "Experimente fazer o que eu disse por uma semana." E lá foi o homem colocar o bode dentro de casa, seguindo a recomendação do sábio. Depois de uma semana, voltou ao sábio. "Poxa, sábio, coloquei o bode em casa e as coisas só pioraram. O bode está comendo os poucos móveis que temos, ameaçando chifrar as crianças, fica berrando a noite inteira, não deixa ninguém dormir, fora o cheiro horrível que está pela casa. Não dá para aguentar isso." "Está bom", disse o sábio. "Agora tire o bode da casa e depois volte aqui." E o sujeito voltou, depois de uns dias, sorrindo muito, feliz da vida. "Sábio, muito obrigado. Minha casa agora é um paraíso. Sem o bode lá dentro, todos se dão melhor. As crianças podem andar sem medo. Minha sogra está toda animada, escolhendo novas coberturas para os móveis. A casa está cheirando a limpeza. Olha, muito bem. Estou muito feliz, cheio de gratidão a ti, sábio." Essa história acontece muito em nossa vida. O problema é que muitas vezes somos nós mesmos que colocamos o bode ali e não o vemos. Passamos a culpar tudo e todos, a buscar soluções mirabolantes para resolver os problemas autoimpostos, quando só o que é preciso fazer é tirar o bode de casa. Pense nisso. Temos tudo e não valorizamos o que temos até perder algo ou descobrir o quão bem servidos éramos. Não precisa colocar um bode dentro de casa, não, na sua vida, para perceber suas riquezas, por mais simples que sejam. Abra o olho, valorize a vida que tem e, sobretudo, a paz. Gratidão pela sua atenção, um ótimo domingo e até a próxima edição do Jornal Foco do Brasil nesta segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.